Olá, terceiro ano, tudo bem? E aí, preparados para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje está lá na área de conhecimentos de ciências humanas, no componente curricular de geografia, ó, geografia. E geografia, deixa eu te falar uma coisa para vocês. As disciplinas que eram antigas chamadas disciplinas e hoje a gente fala áreas de conhecimento, elas são interligadas, porque uma depende do conhecimento da outra para a gente poder ter uma compreensão e aprendermos de uma forma mais assim, completa, tá bom? Então, às vezes, a tia vai falar alguma coisa muito parecida em história e em geografia, e às vezes também em filosofia, a tia também pode falar alguma coisa que é bem parecido, porque elas se interligam, tá bom? Para que isso? Para melhorar o nosso aprendizado e o nosso conhecimento, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, vamos recapitular como a tia sempre faz. Que nós estamos falando no capítulo 1 sobre como a natureza transforma a paisagem, né? Nós começamos a falar, né? Mostramos ali que tem dois globos diferentes. Um globo inicial, que as terras eram juntas, depois um outro afastado, que a tia falou que existe sim o movimento das terras e por isso que elas se desprenderam, né, ao longo de milhares de anos e continua ainda nesse processo, tá bom? Por quê? Porque a gente observou também que a gente falou que os continentes eles se movem, a gente falou que a natureza transforma a paisagem, não é verdade? E nós aqui tinha ali a pesquisa de olho no local, né? Que a tia pediu para vocês analisarem o ambiente onde vocês vivem, a cidade onde vocês vivem. Também a gente falou sobre os agentes internos. E aí hoje a gente vai dar continuidade a isso, tá bom? A tia pediu para vocês pegarem, né? Usarem como referência a terra, né? E aí fazerem a experiência do ovo. E aí eu espero que vocês tenham feito essa experiência, mas com a ajuda e o auxílio do responsável, tá bom? É muito perigoso ferver água, colocar um ovo para cozinhar sozinho. Então vocês têm que pedir para os responsáveis de vocês para fazer, para vocês verem como é interessante. E aí a gente aprendeu que a Terra ela é dividida em camadas, né? Que é a crosta, que é o manto e que é o núcleo, certo? E agora a gente viu aqui também, lembra que a gente viu uma professora com várias crianças ao redor dela, ela com um globo na mão, dando aqui algumas explicações para as crianças das transformações das paisagens. E por que essas transformações acontecem? Abram a página do livro de vocês na 182, ok? Na página 182, vocês vão agora a gente vai começar a entender algumas coisas. E aí na página 182 está falando dos agentes internos e a paisagem. O que isso quer dizer? Nós estamos falando sobre como a nossa natureza ela pode ser modificada e como essa modificação pode ocorrer. Pode ocorrer de várias formas. Pode ocorrer através de fenômenos da natureza e pode também ocorrer através de fenômenos causados por nós, tá? E é muito importante que vocês... Desculpa que tem um negócio agarrado aqui. É muito importante que vocês saibam disso. Então, por exemplo, eu vou mostrar duas fotografias para vocês. Ó, duas fotografias. Duas fotografias de um acontecimento
que é o mesmo acontecimento, só que com efeitos diferentes. E qual é esse acontecimento? É o terremoto. E aí vocês viram que essas duas paisagens, elas são completamente diferentes? Por exemplo, quando o terremoto aconteceu, ele num lugar que não tinha nada, que ele fez? Ele fez um movimento na terra e ele abriu fendas. E aí, lembra que a gente falou que as terras se movem? Isso pode acontecer por causa dos terremotos. E aí tem muitos países que têm terremotos. E nesse processo, as terras começam a se movimentar, começam a se deslocar, tá? E a outra imagem foi de um lugar, que a tia vai sinalizar para vocês os dois lugares. Foi de um lugar que sofreu um terremoto muito devastador e esse terremoto destruiu praticamente tudo ao redor, porque ele foi muito forte. Com a destruição veio destruição de casas, de tudo, né? Da vida das pessoas e perdas. E com isso, a gente vai entender como que funciona esse processo, tá bom? Nessa primeira paisagem, que é a paisagem que vocês viram que não tinha nada, que era só aquela fenda, essa paisagem da fenda foi causada por um terremoto, tá? A outra também foi. E aí houve a destruição das terras, ok? E aí, vamos entender como que funciona esse processo? Por quê? Olha só. Alguns agentes internos, nós já sabemos, lembra que nós falamos que a Terra ela é composta por duas coisas, por formas pastosas e líquidas. Líquidas não quer dizer que é só água não, tá? E pastoso tem algum significado importante. Então tem terra e tem água e também tem agentes, tá bom? E com isso, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas muito significativas para vocês entenderem. Então, alguns agentes internos provocam mudanças que ocorrem devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões. Como a tia falou, né? Veio um terremoto e aí destruiu todo um país, uma cidade, um estado, porque eles são muito fortes às vezes. Às vezes eles são imperceptíveis. Por quê? Aqui no nosso país tem comprovado cientificamente que nós também temos terremotos. Inclusive ocorreu há algum tempo atrás. Pesquisem aí no Google. E os terremotos que acontecem aqui no nosso país, eles são muito leves, que a gente não consegue perceber. Mas tem lugares que os terremotos têm escala. E essas escalas, às vezes, chegam no último nível e causam grandes desastres. E esses desastres fazem o quê? Mudam e modificam a paisagem ao redor, tá bom? E aí, o que traz aqui nessas duas paisagens? Com a lupa na mão, tem aqui duas atividades para vocês responderem. Primeira, as duas imagens representam situações que aconteceram após um terremoto. Quais diferenças vocês conseguem observar entre elas? Eu observo várias. Eu vou deixar vocês porque é uma resposta interpretativa. A segunda, quais das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? Então, vocês observaram que tem uma que o terremoto afetou uma cidade? E qual é o impacto que afeta o ser humano nessa paisagem específica, tá bom? Então, agora a tia vai gravar o vídeo 2 para a gente poder falar do outro agente, né?
do fenômeno que pode fazer alteração na paisagem. A gente falou do terremoto e agora a gente vai falar de vulcões. Até o próximo vídeo, vídeo 2, tá bom?